preparativos para a entrada de Michele Bolsonaro na política e o papel de Jair Bolsonaro quando, e eu acrescentaria, e se voltar dos Estados Unidos. Diga aí, Dora, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia para todo mundo. Mas deixa eu dar um pitaco sobre esse último assunto que vocês estavam falando, que o ouvinte lembrou. Daqui a pouco o Bolsonaro vai estar fazendo a mesma coisa, aí o Megali disse, bom, sem dúvida. Gente, ele já fez, já começou. Lembra que durante a campanha do próprio governo ele dizia, eu só saio daqui preso, morto. E, recentemente, lembra, Sheila, falamos semana passada, ele mesmo trazendo o assunto da inelegibilidade. Né? Tem que falar devagarzinho para não errar. Então, é o mesmo movimento. O ouvinte está super certo, é isso, né? Esse é o truque, né? Você traz, sabe que a coisa está esquentando, que o cerco está se fechando, aí você se antecipa, mobiliza a tropa, apoiador, e é isso aí. É claro que vai acontecer a mesma coisa. Agora, isso posto, vamos voltar, como é que é, Megali? Os preparativos da Michele, né? Pois é, menino, andei conversando demais, sabe, aqueles partidos assim, PP, PL, Republicano, aquela nação assim, União Brasil, e todos colocam muitas fichas da Michele. Agora não tem essa coisa de candidatura a presidente, tá? Senado. O que eles dizem ali é unânime. Ela se elege fácil, zero a possibilidade de não se eleger por qualquer estado. Então o investimento é na candidatura ao Senado, embora a primeira participação, o início da participação dela, ela não fará nessa condição de candidata, inclusive porque está super cedo, tá? A próxima eleição para o Senado é daqui a 4 anos, tem que ser construído isso. E o papel do Bolsonaro, você sabe que essa questão dele se tornar inelegível já é uma super carta dada como certa. Bom, no Supremo, falei disso na semana passada, que lá no Supremo ouvi o seguinte, lá em Brasília, na melhor das hipóteses, ele se torna inelegível, mas nesse campo aí de apoiadores partidários também. Mas agora ninguém vê isso como um grande drama, né? Como esse pessoal avalia e tem aí ministro do governo Bolsonaro, tá? A gente foi ex-ministro super poderoso até outro dia. Dizer o seguinte, olha, como ele perdeu para ele mesmo, de repente ele é muito mais útil como cabo eleitoral do que como candidato, porque ele tem capacidade de mobilizar, mas como candidato tem vários problemas, porque ele fez muita bobagem na avaliação até desses aliados dele. E aí ele teria esse papel nessa avaliação, e para a candidatura a presidente, o predileto é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como todo mundo fala, o governador nega, diz que vai para a reeleição, e esse pessoal diz, olha, ele tem que fazer esse discurso mesmo, que ele não pode cometer o erro do Dória e do Wilson Witzel, ex-governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, que já assumiram se colocando como candidatos à presidência da República e por isso, mas não só por isso, mas também por isso, tiveram os planos frustrados. Quanto à volta, uma dessas pessoas, que foi ex-ministro, louca para dizer quem é, mas não posso. Bom, fala. Não, dá só a primeira e a última letra. Primeira e a última letra, começa Não só. dá, gente. Tá. Sigilo da fonte é constitucional, nossa senhora, mas enfim. Mas não, confia que é gente importante, tá? Interlocutor importante, fala com ele toda semana fazendo essa avaliação, sabe? Lembra que ele falou, Bolsonaro? A cada 7 dias eu faço avaliação, se a coisa está boa, A avaliação é que a coisa não está boa, por causa das joias. Então, o aconselhamento é que ele vai... Ninguém sabe se ele vai seguir o conselho ou não vai seguir o conselho. Que ele volte lá por meados ou final de abril, até que essa coisa esfrie. No momento... Esse pessoal, como acho que, sabe, já está dando de barato, já é indiferente para essa organização política. O foco é
na Michele Bolsonaro. Agora, Dora, o quanto esse protagonismo, esse holofote em cima da Michele Bolsonaro rivaliza, incomoda o próprio presidente Jair Bolsonaro, mas mais do que isso, os filhos dele também? Posso acrescentar aqui? Quando o Bolsonaro ainda, ainda era um jovem vereador, ainda nem deputado era, aliás, já havia virado deputado, descobrindo ainda, né, as gostosuras do poder, dos gabinetes, das verbas e etc. E a ex-mulher dele se lançou também política, candidata a vereadora no Rio de Janeiro. Ele, furibundo, foi lá e colocou o filho deles, Carlos Bolsonaro, com 17 anos de idade, para concorrer e ganhar da mãe. Não à toa, o Carlos é atormentado desse jeito. A Rogéria, que é mãe dos meninos, ela era vereadora, ele elegeu, quer dizer, ela cumpriu um mandato de vereadora, inclusive junto com ele, tá? Aí ela quis voar sozinha. Municipal. Aqui. Isso, aí eles separaram, mas aí é que tá. Depois que separaram, aí ela foi para a reeleição. E aí ele, com raiva, pegou o filho, aí é que tá, de 17 anos para concorrer contra a mãe. E o filho ganha da mãe. Então ali a conturbação familiar é algo que a gente não é nem segredo, não é nem fofoca, né, gente? Essa coisa está meio aberta. Então, a Michele, para voltar aí a Sheila, a Michele com os filhos, ela tem problemas, isso é aberto, tem ali um conflito. Eu acho que eles sim ela teria essa discordância interna, mas, gente, os donos dos partidos chamam-se, dos partidos mais importantes desse espectro aí que eu falei, chamam-se Valdemar Costa Neto e Ciro Nogueira, tá? São eles que mandam nessa coisa, até porque até a candidatura de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para as prefeituras do Rio e de São Paulo, que eles estão querendo, depende desse pessoal, tá? Então, teria conflito, e no caso do Bolsonaro não tem outro nome, né? É machismo. É isso que eu ia pegar, Dora. É isso que eu ia te perguntar. Sobre lógico, também, né, a coisa do machismo e, digamos assim, do não espaço às mulheres no eleitorado. Né, porque a gente sabe que o eleitor que compõe a base do presidente apoia muito essa posição de dizer, talvez não tenha que pagar a mesma coisa para mulher, nada não, essa coisa de homofobia, isso é uma bobagem. Muitas pessoas apoiam isso. Até que ponto esse machismo por parte do eleitor também poderia deixar o cenário ainda mais conturbado? Pois mas você vê que ela tem boa aceitação, isso foi testado. A Damares, que não era a candidata da predileção nem do presidente, nem do bolsonarismo, era aquela outra que era ministra Flávia, esqueci, mulher eu esqueci também. Flávia Arruda? Flávia Arruda. Isso. E aí a Michele impôs a Damares. E o que se argumenta ali, até em favor dessa candidatura da Michele, é o seguinte: ela elegeu a Damares, né? Então tem isso, uma contradição, né, Carla? Eu acho que tem isso, no entanto, ela faz um sucesso, ela suaviza a imagem dele, mas eu acho que o machismo primordial ali é dentro de casa, porque imagina ele se tornando inelegível, o partido, ou os partidos, PP, União Brasil, PL, dizendo assim, não, ele é melhor como cabo eleitoral, fica quieto e deixa ela. Eu acho que ali vai ter que ser feito um trabalho político, e os políticos querem gente que tenha voto. Se for a Michele para ganhar, e aí com um candidato como Tarcísio de Freitas, mas eles deixam Bolsonaro, se a justiça eleitoral não deixar, a justiça eleitoral pode dar uma ajuda nisso, tornando ele inelegível. Deixam de lado, mas que vai ter esse conflito, e que, se a gente for para o campo da fofoca, vai ser mega interessante da gente acompanhar, né? Fofocramer, diz aqui a nossa ouvinte. A Paula, ela diz, eu tô amando esse fofocóptero com a Dora, então acho que Fofocramer é um bom... Mas eu não contei, menino, porque eu não sei, mas eu confesso que, junto com as conversas de saber da política, quem vai ser candidato, quem não vai ser, e aí o ajeito, eu juro para vocês que eu pergunto,
do negócio de fofoca do casamento, se tá, se não tá, se foi, se não foi. Mas esse pessoal é ruim desse setor, assim, sabe? Então eu não consegui descobrir. Não sei se descobrir, eu tenho coragem de contar. Mas já que eu já estou no Fofokramer, de repente eu me animo. É bom o nome, vai. Temos. Dora. Aí eu adorei. Tô nessa.